Agora, na hora que essa situação acontece, no estado alterado, seus sentidos estão amortecidos. Então, você começa a perceber algo em volta. Então, é possível, na hora da paralisia, perceber que pode ter um espírito ali ou outro ali, que já estava, eles não veem porque você está nessa situação. Às vezes já moram ali, inclusive. Mas naquele instante você percebe que você está num estado alterado. E aí você vai juntar um outro medo, que se chama pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas, invisíveis, fobia, medo. No popular, espiritofobia. A pessoa tem medo de coisas invisíveis. Isso vem da infância. Capeta, mula sem cabeça, o velho do saco, alguma coisa no invisível ali te olhando. Nessa hora, junto o medo da paralisia, que você não sabe o que é, e você percebe algo ali, o medo duplica. A adrenalina acelera e você... meu Deus, ainda bem que eu acordei. Quase que eu rodei. E não tinha perigo nenhum. Então, isso criou muitos mitos. Depois, eu comecei a experimentar outra sensação. Além da paralisia, eu sentia como se eu estivesse estufando, crescendo, como se eu fosse um balão inflando. Logo depois eu me sentia flutuando. Outras vezes eu sentia ondas de energia por dentro, indo e voltando, como se eu estivesse ficando eletrificado energeticamente, porque o corpo espiritual, vamos chamar assim, também chamado corpo astral, perispírito, o nome tanto faz, para escapar da inércia do corpo, ele acelera a vibração. Nessa hora, como o corpo está amortecido, você sente a vibração. Igualzinho você no inverno, aquece o motor do carro a álcool. Vrum, vrum, vrum. É como se o corpo astral estivesse acelerando para poder escapar temporariamente da inércia do corpo. Você desperta no meio desta vibração. Se a pessoa ficar quieta, tranquila, ela começa a ter uma saída também. Mas não sabendo disso, a reação... E às vezes, nessa espécie de eletrificação, ela escuta um som dentro da cabeça, como se fosse uma carga elétrica... E esse som varia de pessoa para pessoa. Às vezes parece um estampido, pá, dentro da cabeça, ou zzz, dentro da cabeça, porque na hora que acelera o campo, a glândula pineal, que é a glândula mais alta do sistema, que tem embaixo dos hemisférios cerebrais, ela ativa. E ao ativar, o alto da cabeça, onde tem um dos chakras principais, também eletrifica. Isso dá uma sensação de um ruído dentro da cabeça, uma carga elétrica, alguma coisa assim, que só você escuta. Porque o ruído normal... você vai escutar propagado por ondas sonoras pelo ar, por aqui. Só que esse ruído é dentro da cabeça. É um ruído intracraniano. Agora imagine, vocês duas, eu tendo esse monte de sintoma, na década de 1970... Com 16 anos? Com 16 anos e não tem referência. Não tinha referência, não tinha ninguém para conversar. Em que isso me ajudou? Eu fui descobrindo as coisas sozinho, não condicionado por alguma área essa ou aquela. E à medida que eu estava lendo de tudo, eu observava paralelos e outras coisas que não iam ao encontro que eu estava observando. Por exemplo, Wagner, você quer ter uma saída do corpo, durma vestido de branco. Eu era um adolescente, eu dormia de short ou de cueca no Rio e sem camisa por causa do calor. Quer dizer, não batia com o que eu estava sentindo. Você precisa 3 dias sem sexo. Eu tinha uma namorada. Eu ficava um tempinho sem fazer sexo, o máximo que eu ficava era nervoso. Porque você imagina, um adolescente naquela fase hormonal, quer dizer, não ia ao encontro que eu estava sentindo. Então, o que eu percebia? Cada área tinha seus limites e bloqueios que as pessoas misturavam na saída do corpo. Como eu não tinha nenhuma área específica, a própria experiência era o que me guiava, eu observava justamente isso, que a experiência era livre, mas ela estava encabrestada, né? Adaptada em cada área, e os parâmetros daquela área poderiam ser inseridos ali. Como eu não tinha parâmetro nenhum, claramente eu via que algumas coisas funcionavam e outras coisas não passavam de mito, né? Então, por exemplo, muitos livros diziam, você não pode comer carne se você quer ter saída do corpo. Eu comia carne e estava tendo saída do corpo. Hoje eu não como carne, mas na época eu comia e não impedia, porque não é o que o meu estômago está dentro que vai criar o que eu tenho aqui dentro. Então, todo vegetariano seria iluminado, e não é isso. Eu tenho parentes vegetarianos que são irritadíssimos, né? Como tem carnívoro também. Então, eu descobri que isso era mito. Só que se a gente fala isso hoje, você é atacado por gente que pega a alimentação como religião. Eu não como carne vermelha há décadas, mas eu vejo que não atrapalha. Tinha um gato em casa chamado Ernesto. Esse gato comia carne, pegava as gatas no telhado, gato devasso. Um dia... né? Um dia eu saio do corpo, o gato estava fora do corpo, na minha frente, o corpo dele deitado, eu via. E eu falei, peraí, mas o gato come carne, pega as gatas, não atrapalha em nada.
Por que ele está fora do corpo? Porque o que está encaixado, um dia desencaixa, até mesmo pela morte. Então, quando alguém fala para mim que para sair do corpo tem que ser médium, ou ser um esotérico em alguma área, não bate, porque o meu gato não era nada, a saída do corpo era natural. E a morte é uma saída do corpo definitiva. Se só médiums e iniciados saíssem do corpo, só eles morreriam, porque o resto jamais sairia. É verdade. Então, o principal ponto que eu me baseio é que o fator para sair é estar dentro.